Olha só, Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, ontem, na coletiva, ele avaliou a atuação do Cruzeiro. Olha só. Eu acho que a aplicação do trabalho já está acontecendo. Se a gente for discutir o futebol, só o resultado, a gente não precisa fazer análise. A gente teve muitas chances, talvez o Cruzeiro fazia tempo que não era tão dominante aqui no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo tempo também a gente teve pelo menos 2 grandes oportunidades. Se você contabilizar, não me lembro, o Cássio não fez nenhuma defesa importante e o Fluminense não teve nenhuma chance clara, nem o gol foi uma chance tão clara como as que a gente teve. Foi um gol muito difícil de ser feito, o Arias chutou a bola no lugar que ela podia ter entrado. Então, de maneira geral, acho que o time está evoluindo, a gente teve produção ofensiva nos 3 jogos desde que eu estou aqui. Quanto o Vasco também a gente teve chances claras para matar o jogo, não matou. A gente precisa ter, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, ter assim, esse prazer, essa gana por vencer. Eu acho que o time, nisso a gente tem que, o Cruzeiro tem que voltar a disputar os títulos, tanto nacionais como internacionais. E para isso acontecer, a gente precisa ter esse ímpeto e essa gana, essa vontade das vitórias. E quando tiver as chances de fazer o gol, que é muito difícil criar, a gente tem que procurar botar para dentro. De maneira geral, acho que a equipe fez um bom jogo, como fez também contra o Vasco, mas hoje tecnicamente jogou até melhor. E outro ponto negativo é que se a gente não fez o gol, a gente também não pode tomar. A gente teve um erro defensivo muito simples, que a gente não pode cometer um erro como aquele, nem desse jogo, nem do outro. Acho que são falhas assim que muito inocentes, que a gente tem que procurar corrigir para as próximas partidas. Alguns recados, Grice? Acho que sim. As entrevistas coletivas do Diniz, em geral, são muito boas, né? São boas. E o primeiro que ele falou, pra mim, é o mais importante. Se for pra olhar só o resultado, CJ, não precisa nem assistir o jogo. Você acorda no outro dia, olha lá o resultado e fala, não, cara ruim, perdeu de novo. E, de fato, ontem o Cruzeiro produziu pra vencer o jogo. O Cruzeiro deveria ganhar o jogo pelo que foi o jogo dentro de campo. E o segundo que eu achei importante é com relação à questão de vontade de ganhar. Sabe, assim, não é que os jogadores do Cruzeiro não tenham vontade de ganhar os jogos, é óbvio que não. Mas essa gana de a gente precisa ganhar, às vezes eu acho que tem feito falta um pouco também, sabe? Essa urgência pela vitória. Que às vezes me parece que falta ao Cruzeiro. Acho que um reflexo, inclusive, de tudo que o clube passou nos últimos anos e tudo. Mas voltar a ter a urgência da vitória, eu acho que é importante também dentro de campo. Já vocês acham a palavra evolução forte demais? Evolução em quê? Pra falar bem a verdade, assim, né? Como ele disse que o Cássio não pegou nenhuma bola e o Fábio fez mais defesa do lado de lá. Mas a que foi na casinha, velho, é a que vale, CJ, né? O professor, ele mandou esse recado, como o próprio o Grice disse em relação à questão do resultado, mas se o Cruzeiro não vencer por exemplo, fica 3 jogos sem vencer, mais na sequência, já tá 3 sem vencer com ele. Fica mais 3 sem vencer na frente, gente. Quando é que o time vai começar a jogar bola? Quando é que o time vai começar a entregar aquilo que o futebol precisa proporcionar, que são os pontos que te levam para uma Libertadores ou as vitórias que te levam para o título da Sul-Americana? Me incomoda, e aí eu já gostei do papo do Fernando Diniz quando ele fala sobre essa urgência da vitória, né? Porque em alguns momentos eu sinto que existe um conformismo, com a ausência de resultados, cara. Porque o que o Cruzeiro tá fazendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, CJ, é um negócio vexatório. Mas lembrando também que vergonhoso. Não sei se o Felipão, quando chegou no Atlético, o Cuca ficaram também uma data sem ganhar. Não, mas eu não tô nem falando com relação partidas. ao trabalho do Fernando Diniz. Falando só em vitórias. Mas aí tem um detalhe também. O professor Fernando Diniz chega em outubro agora, setembro, outubro agora. O tempo é menor. Ele sabendo que existem 2 necessidades aqui. Ou o título da Sul-Americana, ou ficar entre os 6 do Campeonato Brasileiro. Ele sabe disso. O professor Fernando Diniz não é inocente, não. Se ele pegou o Cruzeiro sabendo dessa condição, pensando a longo prazo, tem que ir pra Libertadores, gente. A gente tá falando aqui de ir pra Libertadores da América. Eu acho que a evolução é difícil falar ainda. Não sei ainda o que é do Cruzeiro, é do Diniz e o que é do Seabra. Então é difícil a gente falar se o Cruzeiro evoluiu, se já tem muita coisa do Diniz ou se ainda é muito resquício do Seabra. O Cruzeiro jogou jogos que ele finalizou muitas vezes com o Seabra. E não ganhou o jogo. Não ganhou o jogo. E a gente falou das finalizações do time do Cruzeiro que não foram boas naqueles jogos.
Então, assim, eu prefiro Você esperar. abre com o Lacamon, com Com o Lacamon. Pepa. Tinha essa característica, Tem né? sido um problema pro Cruzeiro fazer gol. Há muito tempo, né? Mas enquanto for isso, eu acho que é o menor dos problemas. Porque eu concordo com o Diniz quando ele fala na criação, é muito difícil criar. Quando E aí, cria, tem que colocar pra dentro. aí ou a evolução daquele jogador na parte técnica da finalização, ou mesmo uma troca, depois no futuro uma contratação, né?